Glória a Deus. Tudo certo? Então, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos, você que veio, você que está aí do outro lado da telinha, você que ainda vai chegar nessa live, sejam abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje, sexta-feira, né? 6 de maio de 2022. Quero agradecer a cada um de vocês pela audiência, né? Por cada um de vocês ter acompanhado este Evangelho da Graça, ter acompanhado aí o trabalho do Ministério Nova Sião, louvando a Deus em espírito e em verdade. Amém? Não deixando faltar aos irmãos a verdade. Isso é que devemos ensinar uns aos outros. Amém? E hoje tem um tema aqui interessante para que nós venhamos juntos aprendermos. Amém? Ainda as palavras do nosso irmão em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito de Deus, profeta Jeremias, né? Nós vamos nos ater hoje aqui no livro de Jeremias. Mas antes, deixa eu te falar aqui o tema, para que você fique esperto, graças a Deus. Então, o tema é resistindo à verdade pela falsidade. Amém? Este é o tema da nossa live de hoje, resistindo à verdade pela a falsidade. Amém? Temos hoje, né, muitos dos nossos amados irmãos que estão aí dentro do sistema religioso vivem desta forma, deixando de viver um evangelho pleno, sadio, suave, para viver na caducidade da letra ou da lei, não é verdade? Mas hoje nós vamos aprendermos como viver em Cristo, aprendermos a respeito, como devemos proceder. Sabemos que outrora o nosso irmão, né, que trouxe o fundamento da graça de Deus e trabalhou bastante para que hoje eu e você pudéssemos ter o conhecimento, né, de acompanhar as 14 epístolas, né, do apóstolo Paulo. Ele firmou e deu continuidade. E nós, com mentes e olhos iluminados, amém, estamos crescendo cada dia mais em graça, indo além, evoluindo, amém? Antes que eu me esqueça, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para todos os nossos irmãos em Cristo aqui na cidade de Sobradinho, na Bahia. Também mandar a graça e a paz para todos os nossos irmãos lá em Petrolina, né? Todos vocês aí que nos acompanham em Petrolina, como a nossa irmã Lourdes, né? E o seu marido Francisco, conhecido como Francisquinho. Sejam abraçados, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. O meu tio também, que tem aí nos acompanhado, o Bartor. Deus continue abençoando a sua vida, te encha de graça cada dia mais. E também aos nossos amados irmãos ali em Tapera, na Catinguinha, no Roçado, na Agrovila Maçangano, enfim, Santa Rita, Casa Nova, Santana, esses locais todos aí que o Espírito Santo de Deus tem trazido essas pessoas para assistir a nossas lives. Sejam todos abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Também os nossos irmãos aí do grupo do WhatsApp, Conhecendo a Graça, irmãos amados, sejam todos abraçados também pelo Espírito Santo de Deus. Nossa irmã também lá em São Paulo, Ana, né, em família, Antônio e família, Luciana e família, que Deus continue aí abençoando vocês e que abra cada dia mais os olhos de vocês para o entendimento da graça de Deus,
para que não deixai o fermento tomar de conta de vocês. Amém? Então, já mandei o recado aqui. E lembrando, antes que eu me esqueça, amados irmãos, que amanhã, dia 7, amém? Lembrando aí, a todos vocês aí, vizinho de Dona Lourdinha, conhecido como Lourdinha de Titon, né? Nós, amanhã, juntamente com o Ministério Nova Sião, vamos estar fazendo uma reunião abençoada lá na casa de Dona Lourdinha, a minha mãe querida, amém? E também vamos homenagear todas as mães, amém? Aproveitar esse sábado e homenagear todas as mães, deixar uma palavra de amor para todas elas. Lembrando que amanhã, a partir das 19h30, nós vamos estar lá louvando a Deus com alegria. E você que é vizinho de Dona Lourdes, você que está me ouvindo, que mora na Vila da Tapera, se você quiser prestigiar, sintam-se à vontade, estão todos convidados. Amém? Então, sem mais conversas, vamos aqui à palavra viva e eficaz. Graças a Deus. Amados, antes que eu comece, deixa eu lembrar vocês que nós não estamos aqui para agradar a homens, amém? Nós vemos sempre dizendo isso. O Ministério Nova Sião é um evangelho pleno, prega o evangelho pleno, o evangelho da graça de Deus. Não estamos aqui para agradar a homens ou a quem quer que seja. E o nosso culto, ele é racional, amém? É um culto de entendimento. Não é um culto de barganha, não é um culto de toma lá da cá, amém? Para que fique bem claro. Lembrando o tema aí a vocês, resistindo à verdade pela falsidade, amém? O nosso tema se encontra no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 4, nós vamos ler até o versículo 6. Graças a Deus. Então, sintam-se à vontade para ouvir. Glória a Deus. Vamos ler para a gente entender. Olha só, isso aqui são palavras, né, de Jesus, do nosso Deus maravilhoso, a Jeremias. Olha o que ele disse: guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmãos nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. Dura essas palavras, né? Mas vamos entender, amados irmãos. E o que nós temos visto hoje, aqui era antigamente, amém? Já existiam pessoas dessas formas, pessoas que se diziam cristãos, que seguiam ali à risca a lei, mas no meio dele havia pessoas dessa forma, vivendo uma vida de engano, vivendo na falsidade, dizendo que amava, mas porém por trás caluniava. Continuando, e engana cada um ao seu próximo, e nunca fala a verdade. Ensinaram a sua língua a falar e a mentira. Andam se causando em praticar a iniquidade. Está vendo? Como é que anda? Não tem amor. Deixa que o ódio tome de conta, para que viva uma vida enganosa. Isso aqui no tempo de Jeremias, os irmãos já andavam dessa forma, enganando, dizendo que tinha amor ao seu próximo, dizendo que vivia aquilo que pregava. E hoje, irmão, o que nós mais temos visto é isso: irmãos preferem viver
nessa falsidade, resistindo à verdade da graça de Deus para viver na caducidade da letra, para viver algo que já foi cumprido. E muitos até hoje continuam praticando essas coisas. Tem muitos aí afora, amém, que condena, muitas vezes nos taxam de louco, de herege, porque estamos pregando a verdade, porque estamos mostrando aos irmãos a verdade, como se deve proceder diante de Deus, como se deve fazer acontecer, amém? E no versículo 6 ele diz: a tua habitação está no meio do engano. Está vendo? Muitos irmãos andam no meio do engano, deixando de ouvir a verdade, irmão, para dar crédito à falsidade, para viver de quê? De aparência. Não, mas eu não saio do lugar A, porque se eu sair de lá, o diabo vai tomar conta de mim. Não, se eu deixar de tomar a Santa Ceia, eu vou perder a comunhão com Deus. Se eu deixar de ir para a igreja, eu vou para o inferno. Se eu deixar de fazer isso, irmãos, isso é viver em uma falsidade. Amém? Para ser mais claro, deixa eu só te explicar uma coisa. Para que você tenha comunhão com Deus, não é preciso mais que você coma pão, ou faça Páscoa, ou participe da Santa Ceia dos homens. Amém? Isso sim é que podemos considerar como uma heresia. Você anunciar a morte daquele que vive. Jesus, ele não vai morrer mais. Amém? Ele já veio, já foi crucificado, já ressuscitou e hoje vive no meio de nós. Amém? Mas muitos não creem dessa forma, muitos esperam que Jesus volte. Amém? Muitos esperam a vinda de Cristo, como muitos lê no Velho Testamento, não é assim? Mas eles não procuram entender que muitas das vezes Jesus dizia aos seus discípulos, amém? Porque ele ia para o Pai, mas voltaria. E quando ele fosse, ele vos prepararia morada. E para elas ia voltar. E assim aconteceu, irmão. Amém? Mas quando falamos aqui que Jesus veio no ano 70 com seu poder e glória, muitos condenam, acham que isso é novo, que não acredita. Ah, mas ele não é nem pastor, não fez nem teologia. Eu preciso dessas coisas, irmão. Para falarmos a verdade, não precisa nada disso. Nada contra quem tem seus anéis aí, né, de teólogo. Tenho nada contra. Estudar é sempre bom, aprender é sempre bom. Quanto mais conhecimento, melhor. E você compartilhando ainda fica melhor ainda. Amém? Mas que nós devemos entender que muitos preferem viver nessa falsidade, irmãos. Dizendo que ama, dizendo ao seu próximo que ama, que está cuidando, que está orando por você, que está fazendo tudo para que você proceda bem diante de Deus, está apresentando você a Deus, totalmente diferente do que se espera. O que nós vemos dentro do sistema religioso é totalmente diferente. É algo enganoso. É toma lá da cá. Você faz uma campanha hoje, mas para que aquilo aconteça, você tem que contribuir. Amém? Você participa de um propósito. Ah, eu fiz um voto com Deus, um propósito, seja lá o que você faça, mas tem que contribuir. E não vê ninguém me dizer que isso é para aumentar a fé daquela pessoa, para estimular. Querido, a fé, ela é um dom de Deus. E é Deus que nos dá, amém? Não é simplesmente você abrir a boca e dizer, eu tenho fé. Se você abre a boca e diz, eu tenho fé, é porque Deus te deu esta fé, amém? Não é para que você viva nesta falsidade, querendo que os outros façam algo por você e você descansando. Olha só o versículo 6, continuando, né? E a tua habitação está no meio do engano. Pelo engano, recusam-se a conhecer-me,
diz o Senhor. Está vendo? Deus disse que muitos daqueles que vivem enganados, que acham que são alguma coisa, ou que faz algo pelo próximo, ou que diz que está ajudando, o Senhor diz que esses daí não conhecem a Ele, diz o Senhor. Por que não conhece? Porque faz totalmente diferente do que se espera. Faz totalmente diferente do que Deus espera de você. Amém? Abra aí a tua Bíblia no livro de Atos. Vamos ver aqui um pouco da história. Amém? Para você ver o que é que aconteceu com aquele que era perseguidor e passou a ser o maior dos pregadores. Amém? Abra aí Atos capítulo 26. Graças a Deus, quem encontrou, diga amém. Atos capítulo 26, no versículo 14 e 15. Glória a Deus. Olha só. E caminhando nós, todos por terra, ouvi uma voz que me dizia, em língua hebraica. Vamos parar aqui, olha só. Saulo dizia que caminhando até a Damasco, ele disse que uma voz do céu bradava e lhe falava em uma língua. E que língua era essa? Era a língua estranha que nós ouvimos hoje? De maneira nenhuma, né? Aqui a palavra é clara. Ela diz que Deus, aquela voz, né, que falava com Paulo, falava em língua hebraica. Aí nós vamos para os dias de hoje, muitos, mas não são poucos dos irmãos, que diz que estão fazendo consagração para receber o Espírito Santo de Deus, buscando algo que já está dentro de vós. Não, mas eu tenho que falar em línguas porque fulano entrou primeiro do que eu, ou depois do que eu já estou há quase 10 anos na igreja e não falo em línguas. E não vai falar nunca se não estudar, irmão. Para que você fale em línguas estrangeiras, é preciso que você entre numa faculdade, para você aprender a falar inglês, espanhol, francês, alemão, e outras mais línguas que existem por aí afora. Mas essas línguas que você vê muitos aí que se dizem, né, que são pastores, que carrega o título, né, de pastor, falando uma língua que nem ele mesmo sabe o que está dizendo e diz que é a língua dos anjos. E quando você procura a ele o que ele falou, ele diz, é mistério, é revelação de Deus. Mas o que é que diz a palavra a respeito disso? Que aquele que fala em línguas, fale para que os outros também entendam, para que sejam todos abençoados. Mas você vê isso? Não. E aquele que fala em línguas, é bom que ele tenha quem? Um intérprete. Para que o intérprete? Para aquele que não fala em língua, entender o que está sendo dito. Não é assim? Se eu vou a um país que eu não conheça, vamos aqui pegar a Itália. Se eu vou até a Itália, eu não sei o idioma italiano, amém? Mas, quando eu chego lá, tem pessoas da mesma língua que eu, que fala tanto bem a minha língua, como é fluente também no italiano. Então aquela pessoa vai ser o meu intérprete quando eu conversar com a pessoa que mora lá, que é nato da Itália. Aquela pessoa que está do meu lado vai falar por mim. Mas hoje, trazendo aqui, a maioria do sistema religioso, irmão, tem essa mania feia, amém, de dizer aos seus irmãos que está falando em língua dos anjos. E aí daqui a pouco começa uma oração interminável, e ora, e pula, e roda, termina derrubando alguns irmãos, mas não é língua estranha, amém? Isso é o quê? Nada mais é do que você ser falso com o seu irmão.
deixar de falar a verdade para tentar imitar alguém que estava falando numa língua que ele nem mesmo sabe o que é que está dizendo. Tá certo? Não existe esse negócio de balabrachúria. Você não vai achar isso na Bíblia nunca. Amém? Continuando. Leia comigo novamente o versículo 14. E caminhando nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia, em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. Olha só, o homem vinha feroz, com muito ódio no coração, com carta para prender e matar os cristãos, e de repente ele se depara com uma grande voz, perguntando para ele, por que me persegues? E muitos irmãos, hoje, não só eu, amém, que estou aqui diante de vocês, mostrando a vocês essas verdades, porque nós devemos falar sempre a verdade, não podemos ser falsos com o nosso próximo, não podemos enganar. E muitos dos irmãos são enganados, irmão. Se apoiam em algo inexistente, se apoiam no homem que nada pode fazer, e ainda recebe o título, amém, de pastor. E não são poucos, são muitos, e recebem cargos que muitas vezes os coitados não podem nem suportar, não tem tempo para fazerem nada, a não ser estar participando de algo que não te leva a lugar algum, amém? Então o 15 ele diz, disse eu, olha só que ousadia, amém? O homem estava perseguindo ali aos cristãos, ia chegar até Damasco, ia prender muitos daqueles irmãos, muitas vezes iam ser presos, assolados, outros iam ser condenados até a morte. E ele diz, que ousadia, olha só o que ele diz, disse eu, Saulo dizendo, quem és, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, quem tu persegues. Está vendo? E muitas vezes, irmãos, somos taxados como herege, como louco. Muitos daqueles que já me assistiram e muitos que eu conheço, muitos irmãos, chegam para mim e dizem que eu estou louco. Muitos me chamam de José, outros me chamam de Ferreira, outros me chamam por apelido. Amém? Lili está doido, porque Lili não pode pregar isso. Querido, Lili pode não pregar, mas o Espírito Santo de Deus que habita em Lili, fala o que ele quer e fala só a verdade. Amém? Eu não tenho nada contra irmãos que frequentam templos religiosos, porque isso para mim não importa. Um dia eu também já fui de lá, só não quero estar mais, viver no engano, viver uma vida enganosa, uma vida de falsidade, onde e não tenho nada contra também, que tem muitos que dizem que eu sou revoltado por causa disso, por causa daquilo. Não, irmãos, é porque quando aprendemos a verdade, é totalmente diferente, você não se vê mais enganado, os seus olhos são abertos. Como eu queria chegar à minha velhice e contemplar muitos dos irmãos e amigos que eu tenho no sistema religioso, que as escamas caíssem dos seus olhos para que eles pudessem enxergar e viver esta liberdade de espírito, não na libertinagem, amém? Temos que aprender isso, quando os seus olhos se abrir, que você aprender que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, que você já alcançou a salvação, você não precisa buscar a sua salvação, porque Jesus não é mentiroso, amados. Jesus disse que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você não lembra, aconteceu um feito com o rei Davi, isso no velho pacto, que acontecia ali. Aconteceu algo terrível com Davi, mas Deus chegou para ele e disse
através do profeta Natan, disse: olha, o Senhor mandou te dizer que contra ti ele não irá fazer nada, e nem de ti retirará o teu espírito, ou o teu amor. Por que Deus não ia tirar? Mas ele disse algo, ele só que é o seguinte: eu vou te amar para sempre, mas a espada jamais sairá do meio da tua casa. Isso não foi duro para o rei Davi ouvir? Por quê? Por causa, irmão, da falsidade que foi cometida, do erro que estava sendo cometido, pagou pelos atos, e hoje não é diferente, amém? Todos aqueles que aqui estão, que cometem atos ilícitos na carne, não fique esperando você morrer, a sua carne tombar, para que os seus feitos na carne sejam pagos, amém? Todos nós que cometemos erros, amém? Somos seres humanos, cometemos erro, mas nós temos que ter cuidado para frear a nossa carne e não cometer erros, porque através dos erros, das facilidades da sua carne, vêm as consequências, amém? E isso é imputado ao homem como o quê? Como o diabo, como Satanás, como Zé Pilintra, como Tranca-Rua, tantos nomes aí que deram, amém? Isso de onde? Do sistema religioso, isso de dentro das igrejas, porque a igreja somos nós, amém? Igrejas são vidas. Igreja não é templo entre quatro paredes, porque Cristo ressuscitado, ele não habita em templo entre quatro paredes, ele habita em nós. Diga: Cristo habita em nós. Amém? Então, amados irmãos, para este homem, que era um perseguidor cruel, terrível, feroz, tinha muito ódio em seu coração, fazia algo, estava dentro da falsidade, porque foi assim que ele foi ensinado a destruir aquele que em Deus cria. Imagine só, e de repente ele se depara com o Criador dele e diz: Saulo, por que é que está fazendo isso? Nas minhas palavras, né? Creio que Jesus, quando falou essas coisas para ele: por que tu está me perseguindo? E ele disse: por que faz isso, meu filho? Foi eu que te pus lá. Antes de tu ser gerado no ventre da tua mãe, tu já era nascido. Eu te escolhi. E agora, tu como escolhido meu, tu preferes destruir aqueles pequeninos? Pois agora será maior a tua luta. Porque a partir de hoje, creio eu, né, que Jesus disse isso a Paulo, tu irás fazer totalmente diferente. Tu agora não será mais um perseguidor do meu povo, ou tu nunca mais será um perseguidor meu. Tu agora será perseguido, porque a partir de hoje eu irei mostrar a você as verdades para que sejam ministradas. E assim foi, amados. Deixou de lado a falsidade, a caducidade da letra, viveu uma vida plena, uma vida livre, onde ele achava, antigamente, quando assolava o povo de Deus, ele achava que aquilo que ele estava fazendo era certo, era correto, totalmente diferente. E quando ele recebeu esta graça genuína, que ele passou a ensinar, né, a dar os primeiros passos, foi reprovado. Você lembra que, eu não vou ler aqui toda a história, mas você lembra que na passagem aqui, entra Ananias, né? E revela a ele, Deus revela a Ananias e diz a ele o que? Olha, eu quero que tu vá até a cidade chamada Direita, e lá tem um homem que está cego e que se chama Saulo. E ele teve uma visão tua, e tu irá abrir os olhos dele. Olha só, não era assim? Mas, amados irmãos, na primeira hora que o profeta escuta essas coisas, né? O Ananias, ele reprova, ele diz: mas Senhor, muito tenho ouvido falar deste homem que assola o teu povo
que consente com a morte dos teus filhos, logo ele irá me matar. E Deus disse a ele o quê? Vá, porque neste momento ele está orando. Está vendo aí? Já mudou totalmente. Tinha a prática, né, de orar. Saulo, quando era um sacerdote da lei, os sacerdotes tinham este hábito de orar. Amém? Então ele estava lá orando. E hoje, os irmãos oram totalmente diferente, assim como fizeram com Paulo. Você lembra que quando ele foi para Jerusalém, amém? Os próprios irmãos de lá, aqueles da descendência dele, sabe o que fizeram, amados irmãos? Tramaram contra a vida dele, ainda declararam nas ruas, fizeram mutim, ainda disseram assim: olha, nem vamos comer e nem vamos beber nada enquanto Paulo não estiver morto. Imagina só. E isso eram irmãos da igreja, irmãos do templo, irmãos. E hoje é diferente. Quantos não tem por aí dizendo: olha, nós não vamos descansar enquanto nós destruir José, Masderaldino e outros irmãos pregadores da graça aí. Nós vamos resistir até o fim. Eu não posso fazer nada, amém? Não posso impedir que você viva na falsidade, que você viva enganando o seu próximo e enganando a si mesmo. Mas Cristo, amado, Ele está aí, Ele é poderoso. Eu só tenho o direito, irmãos, de falar a verdade, ministrar algo que já está dentro de você, que só falta ser despertado. Amém? Não é assim que diz a palavra? Que nenhum homem ia ter mais o direito de ensinar um ao outro. Por quê? Porque o nosso próprio Deus, amém? Ele disse que escreveu as leis dele sobre os nossos corações e imprimiu na nossa mente. Amém? Para que nenhum homem ensinasse uns aos outros. E hoje, irmão, em graça, nós temos que ter esse desejo de aprender, querer ir além, não ficar, irmãos, dependendo de homem. Pastor, que dia vai ter isso? Pastor, eu venho para o círculo de oração, o senhor vai orar também? Pastor, domingo tem escola bíblica dominical. Essas coisas, irmãos, sinto muito. É difícil, mas não há eficácia. Amém? É duro ouvir um negócio desse. Por quê? Porque nós não vivemos, irmão, mais nesse tempo. O tempo é do Espírito. Nós vivemos em graça. Tudo que está escrito na Bíblia, irmão, é para que você leia, tire suas dúvidas, para conhecimento, não para que você bote em prática. Tem algo que você vai pegar o que é bom e as outras coisas você filtra. O que é para o seu tempo, o que se aplica a nós hoje, o que não se aplica. Por quê? Paulo escreveu 14 epístolas, né? Mas ele não escreveu nenhuma para nós. Amém? Por quê? Porque nós não estávamos naquele tempo. É por isso que quando nós lemos as epístolas de Paulo, nós temos que ler e compreender que o que ele está falando naquele momento não era para um de nós. Amém? Gentios de hoje, tudo ao seu tempo, cada uma carta daquela era direcionada a um povo. Então o que é que você faz? Você filtra, você pega para você a parte que lhe cabe, que lhe toca ao seu tempo. Amém? Não você querer viver de uma forma que está ali. E bem assim o Velho Testamento, amados irmãos, nós não podemos viver mais sobre o efeito da lei, porque foi cumprida por Cristo. Amém? E há muitos por aí que vivem dessa forma, querendo ser judeu à força. E ainda há, amados irmãos, que diz que sim. Prega quando abrem a Bíblia, abrem no Velho Testamento e enche a boca. Eita, que não sei... Irmãos, você pode até sim
tocar no assunto, como eu estou aqui, o nosso tema está no livro de Jeremias, capítulo 9, no versículo 6, essas palavras aqui de Jesus, falando ao profeta Jeremias para o povo. Por quê? Porque Deus estava vendo que no meio daquele povo não havia santidade. Eles trocaram a verdade de Deus, de crer no que o profeta estava pregando, para viver na falsidade, para viver da forma que eles queriam. Como Jeremias foi taxado de louco, chicoteado, muitas vezes preso, por falar a verdade. Será que conosco é diferente? Não, irmão. Hoje é porque temos lei. Ninguém pode agredir um ao outro, ir aos tapas e ficar impune. Paga. Amém? Então o que acontece? E muitas das vezes, irmão, às vezes escondido, acontece algo como isso. Amém? Não fique você pensando que não tem alguém tramando contra a sua vida. Porque tem. Não consegue fazer porque Deus não deixa. Amém? Ele é poderoso e é misericordioso. Sim. Essa graça que foi nos dada, irmão, é tão maravilhosa. Compartilhar com os amados irmãos, que dá gosto. Quanto mais eu prego, mais vontade de pregar eu tenho. 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá. Se alguém ensinar alguma doutrina diversa e não se conforma com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Olha só, se alguém não andar conforme a verdade, que a doutrina é essa, é a piedade, e muitos confundem, irmão. Sabe o que muitos têm feito aí com esta piedade? E acham, e diz para o seu próximo, enganando a eles com falsidade, dando a eles fardo que eles não podem suportar. Agora fazem por quê? Porque vivem dessa forma. Vendem, irmão, a palavra de Deus. Vendem tudo. Tudo hoje dentro dos templos religiosos é vendido. Tudo que é feito não faz por amor, faz por isso, por dinheiro. E há muitos amados irmãos que vai me condenar por isso, mas é a verdade. É a verdade. Se faz um trabalho, os irmãos que têm que fazer. Os irmãos que têm que tirar do seu bolso. Ah, não, mas é para a obra de Deus, é para a casa de Deus. Amado, a casa de Deus é você. Se precisa fazer uma reforma na casa de Deus, a reforma tem que começar por você. Amém? Tem que entender uma coisa: de graça recebei-vos e de graça vos dê. Nem tudo neste mundo é dinheiro. Amém? Apesar que hoje compramos tudo por dinheiro, mas você não pode vender a palavra de Deus. Você não pode ganhar, usar a muitos irmãos para ganho e depois vender os próprios irmãos, porque é assim que muitos fazem, amados. Vendem aqueles irmãos a preço de banana e obrigam eles a fazerem o que eles não querem. E ainda diz que foi Deus, orou a Deus e Deus revelou que todos aqueles irmãos tinham que fazer isso. Olha só por quê. Olha com que eles confundiram a piedade. Versículo 4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, injúrias,
suspeitas e malícias. Está vendo? E isso são homens que dizem que pregam a piedade. Amados irmãos, muitos por aí vivem dessa forma. Por quê? Porque faz as coisas, irmão, com soberba. Amém? Você que está dentro do sistema religioso e que você considera o homem como seu pastor e ainda tem um superior a ele, o famoso, presidente da igreja, fique sabendo que o grande eu sou é o seu pastor e o presidente de toda a igreja é Cristo ressuscitado. Amém? Não existe essa. Por quê? Se você vai a um templo que lá tem uma placa, amados irmãos, pode estar na certeza que para aquela placa estar ali, ela tem que ter um CNPJ. Para você que não sabe, quando alguém tem o CNPJ, aquilo é considerado como empresa. Amém? E de onde é que vem o sustento? É a única empresa que tem patrão, mas quem paga o patrão é quem? Os funcionários. É o único local, amém? Chamado igreja, que quem paga o seu patrão é os funcionários. Por quê? Porque são enganados. Porque ensinaram a eles errado, ensinaram a ele que 10% do seu salário vai para a mão do pastor, não é para a mão de Deus, é para o homem, amém? Não, mas é para a obra de Deus. Engana-se, amados irmãos. Se você pode ajudar alguém com 10%, com 30%, com 40%, da forma que você puder, ajude o seu próximo, ajude alguém que está doente, ajude uma família carente, mas não tire do seu sustento para outros ostentarem, porque é isso que acontece. E isso não vem de hoje, amém? Isso não acontece nos dias de hoje, porque, mas o nosso tempo é diferente. Não. Isso sempre aconteceu, amados irmãos. Por quê? Quando aquele povo plantava, que eles tiravam ali anualmente e levavam o dízimo até lá no templo, você acha que os levitas pegavam aquele dízimo que recebiam tudo? Você acha que as viúvas, muitas daquelas viúvas e órfãos recebiam a sua parte direitinho como era para ser? Não, irmão, eram enganados. E hoje, totalmente a mesma coisa. Mudaram. Dizem para vocês que você tem que tirar 10% porque está lá, em Malaquias. Mas não diz a você que dízimo era em alimento e não em espécie. Naquela época, irmão, já existia a moeda, mas ninguém levava o seu dízimo em dinheiro até o templo. E hoje, por quê? Lógico, o homem é sagaz, amado. O homem é inteligente, é esperto. E ele diz, não, se nós formos pedir alimento, daqui a pouco aqui não cabe mais nem cadeira, só vai ter alimentos. Não é melhor que a gente cobre algo em espécie? E é isso, irmão, eles usaram essa estratégia de tirar 10% do seu salário para ostentarem. E não venha depois nenhum irmão vir me dizer, o irmão José está louco, é para a obra de Deus. Não é não, irmão, é para a obra do homem. Amém? É para o homem, o famoso presidente da igreja que você considera, ostentar. Amém? E não fique pensando que quando você precisar de uma ajuda, você vai ser ajudado, não. Pelo contrário, você vai morrer aos poucos, dependendo do SUS. Porque se você depender do presidente da famosa igreja que você está hoje, ou que você um dia vai querer estar, pode estar na certeza que a ajuda não vem. Ela vem de Deus, amém? E não é porque eu estou revoltado com A ou com B ou com C, não. Eu estou falando a verdade, amém? Porque eu não vou me calar, ficar quieto, vendo os meus irmãos sofrendo, sendo enganados, vivendo na falsidade, aonde o homem diz que ama e é totalmente diferente. Amados, para você ter amor ao próximo, primeiro você tem que se amar. Se você não consegue perdoar a si mesmo, você não vai perdoar ninguém nunca. Amém? É desse jeito. Versículo 5. Disputas de homens corruptos de entendimento e de privadas
da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Está vendo? Privam, as pessoas são privados de conhecer a verdade. E que a piedade é o quê? Forma ou fonte de lucro, amados irmãos. E muitos têm isso, amém? E pregam isso às pessoas, pregam a piedade, mas como fonte de lucro. São considerados como o quê? Lobos, devoradores, cruéis, que não poupam o rebanho, amados irmãos. Se você está vivendo isso, se você está dentro do sistema religioso, ou num local chamado igreja, e está passando por essas coisas, só lhe digo uma coisa: ore, corra o mais rápido possível e venha para a graça de Deus. Peça sabedoria e entendimento a Deus, amados irmãos. Amém? Então, está aí a mensagem de hoje. Graças a Deus, nós chegamos aqui neste momento. Amém, amados irmãos? Então, para a gente encerrar, vamos fazer aqui uma breve confissão de fé, onde o nosso Cristo ressuscitado é quem é o cabeça da igreja, e é Ele que tudo vê, é Ele que tudo... Então, vamos agradecer a Deus. Espírito Santo de Deus, que neste momento, ó Deus, habita em cada um de nós sempre, a mensagem lida através do Teu Evangelho. Nesta noite, ó Deus, eu sou grato a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito na vida de muitos amados irmãos, das bênçãos, das curas derramadas sobre a vida deles, porque tudo isso quem faz é o Senhor. Nós, ó Deus, apenas agradecemos por ser tão misericordioso com cada um de nós, e que através do Teu amor, da Tua alegria, do Teu poder sobre as nossas vidas, cada dia mais nós Te louvamos, Te engrandecemos e Te rendemos graça, Te rendemos louvor, porque só o Senhor é merecedor de tudo e todas as coisas. E nessa noite, ó Deus, eu agradeço pela vida de cada irmão que aqui está, cada irmão que me assistiu ou que vai me assistir ainda, que o Senhor conceda as ricas bênçãos sobre a vida de cada um deles em Cristo Jesus, que assim seja, e quem crê, diga amém. Graças a Deus, amém? Então fiquem todos na paz, e lembrando que amanhã nós vamos estar lá na Tapera, louvando a Deus com alegria, amém, amados irmãos? Então, Deraldino Costa vai estar pregando a todos os irmãos lá de Tapera. Espero cada um de vocês lá. Fiquem com Deus e até amanhã.